Olá, eu sou Jonei Bauer, museólogo da Trícile, e nesse vídeo quero falar sobre documentação museológica. Mas antes de tudo, eu tenho duas perguntas. O seu museu possui um sistema de documentação museológica efetivo e vigente? E você saberia me informar com precisão qual o número exato de acervos que o seu museu possui salvaguardado? É para poder responder perguntas como essa com segurança que se faz importante a documentação museológica no museu. A documentação museológica é o conjunto de atividades e procedimentos técnicos para garantir o controle dos acervos museológicos e também para o controle de toda a informação do museu. A documentação museológica é uma ferramenta imprescindível para a gestão do museu e possui normas adotadas internacionalmente, sendo um campo de atuação para o museólogo. E por onde, então, o museu começa a pensar a sua documentação museológica? A primeira etapa da documentação museológica é o levantamento de acervo. O levantamento de acervo é um instrumento de planejamento que serve para analisar e organizar as informações relativas ao acervo que o museu salvaguarda. É o levantamento de acervo que vai nos responder quais são as necessidades que o museu tem em relação ao seu acervo. E mais do que isso, o levantamento de acervo é um importante instrumento para identificar com precisão todos os objetos do museu. É durante o levantamento de acervo que serão levantadas todas as informações preliminares dos objetos, tendo como resultado a capacidade para se promover o entendimento do sistema documental vigente ou o que será adotado pelo museu. O levantamento de acervo é o primeiro passo a ser realizado na ação documental dos objetos salvaguardados pelo museu. Muitos museus não possuem um sistema de documentação eficiente, então o levantamento de acervo passa a ser a primeira convenção para a decodificação do acervo museológico. O levantamento de acervo também é importante porque ele nos auxilia e nos revela outros questionamentos referentes à documentação museológica do museu, como, por exemplo, a ausência de documentação museológica, a formação de coleções sem critérios, o desconhecimento do número total de acervos salvaguardados pelo museu, a ausência de uma política de aquisição, a ausência de um sistema de controle, a constituição de acervos sem critérios e normas técnicas e também a ausência da identificação e informação precisa sobre o acervo. Nesse sentido, o levantamento de acervo se justifica por ser um momento de aprofundamento dos problemas, mas sobretudo por ser um procedimento para verificar com dados concretos a realidade dos acervos museológicos. Então, como o museu começa a fazer o seu levantamento de acervo? Primeiro de tudo é entender que a importância dele está centrada no reconhecimento dos objetos que o museu possui salvaguardado. E mais do que isso, o levantamento de acervo é a primeira convenção e as primeiras propostas metodológicas a serem adotadas pelo museu junto aos seus acervos. O levantamento de acervo possui 3 etapas básicas. A primeira é a fixação de etiqueta provisória para a marcação da peça. Depois, a adoção de um sistema de numeração provisória. E por último, a tabela de levantamento de acervo que dará origem ao diagnóstico de acervo museológico. Ou seja, as informações que serão colhidas e obtidas a partir dos primeiros procedimentos. Para a marcação provisória dos objetos, é necessário que se elabore uma etiqueta para identificação provisória do objeto. Essas etiquetas devem ser amarradas nos objetos e ela deve conter algumas informações simples, como o número do sistema de numeração adotado e uma identificação básica descritiva da peça. Esse tipo de marcação também é usado como marcação complementar nas reservas técnicas, pois ela proporciona uma identificação rápida e fácil, evitando o manuseio excessivo da peça. As informações da etiqueta provisória amarrada à peça devem ser cruzadas com a tabela de levantamento de acervo. A tabela de levantamento de acervo possui mais campos e eles servem para identificar outras informações relativas ao acervo museológico,
como, por exemplo, o número total de objetos que o museu possui salvaguardado, a tipologia dos seus acervos e também o seu estado de conservação. Essa tabela de levantamento de acervo nos dará suporte para realizar o diagnóstico de acervo do museu. Através dela, poderemos ter segurança em várias informações, como o número total de objetos que o museu possui salvaguardado, as tipologias desses acervos e também a formação de suas coleções, informações sobre o estado de conservação de objetos, entre outros. Ademais, a tabela de levantamento de acervo vai nos permitir, de fato, sentar e planejar a política de acervos da instituição. Se você quiser saber mais sobre diagnósticos e levantamentos de acervos, acesse o link na descrição desse vídeo. Não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos sobre museu e museologia. Até mais!